Agora são 8h19 e teremos logo mais o lançamento do primeiro barômetro de alerta para a situação dos direitos humanos no Brasil. E para conversar conosco a respeito, temos Glauber Cesarino, ele que é co-presidente da Associação Francesa Outros Brasis. Bom dia, Glauber. Bom dia. Glauber, a gente já pode ter adiantado alguns dos principais aspectos desse relatório, que é um relatório detalhado, atualizado sobre a situação social no Brasil? Alô, Glauber, me escuta? Alô, voltou. Opa. Então, Glauber, na verdade eu queria saber se a gente poderia ter alguns aspectos adiantados em relação a esse relatório, que é um relatório detalhado, atualizado sobre a situação social do Brasil. Já pode ter sim. A gente lançamos hoje o observatório, o barômetro, né, no nosso site internet Le Brésil Résiste, o Brasil Resiste.org. Depois a gente pode passar o link corretamente. E esse primeiro relatório, esse primeiro barômetro, ele é constituído de uma série de outros relatórios produzidos no Brasil, pelos movimentos sociais, por organizações que fazem observatórios no Brasil, para dar uma percepção geral da situação dos ativistas, da situação dos militantes, da situação das populações hoje no Brasil. Então, tudo isso já está na nossa página na internet. E, para além dos dados, a gente tem também depoimentos em vídeo de ativistas e atores e atrizes da sociedade civil brasileira. E a gente tem aqui alguns dados, né, Glauber? As vítimas do feminicídio aumentaram 29,8%, de violências policiais aumentaram 47,3%, isso no período compreendido entre 2016 e 2018. O número de hectares de terra em conflito aumentou 67% e o de indígenas assassinados aumentou 141%. É uma situação bastante preocupante. Absolutamente. O que a gente gosta de acentuar também nesse barômetro é que o período Bolsonaro, esse primeiro ano do Bolsonaro, na realidade é uma etapa de um processo que começou já antes, a partir de 2016, com o golpe, com a destituição da Dilma. Essa violência foi aberta no Brasil e o Bolsonaro é uma etapa a mais profunda. A gente não tem como publicar, por enquanto, os dados de 2019, porque os dados ainda não estão públicos. Então tem sempre esse trabalho um pouco mais lento de coleta dos dados. Mas, por exemplo, a gente já sabe que no que concerne a violência policial, os primeiros 8 meses de governo Bolsonaro, a gente já tem 2.800 pessoas assassinadas pela polícia em todo o Brasil, o que é um aumento de uns 20% dos dados do ano passado. E a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, os índices dessa violência policial são incríveis. Eles ultrapassam todos os recordes dos últimos 20 anos. Então a gente já tem alguns dados de 2019, só que a gente não está publicando todos os dados de 2019 porque a gente quer dar uma informação também que seja qualificada, que seja referenciada, que a fonte seja conhecida. Então isso leva um pouco mais de tempo. Mas a situação hoje no Brasil ela é dramática, ela é absolutamente dramática. E nesse aspecto da violência policial, além da gente ter um discurso legitimador desse tipo de agressão por parte do presidente Jair Bolsonaro, temos também a mesma coisa ocorrendo por parte de alguns governadores, como Wilson Witzel do Rio de Janeiro, né, de mirar a cabecinha para acertar supostos bandidos. E a gente tem também o governador de São Paulo, João Dória, que vai nesse mesmo sentido, dizendo que se a polícia tem que matar, mata mesmo. Enfim, na prática a gente vê um contexto, né, Glauber, que não favorece justamente o combate à violência policial. Absolutamente. Há vários mecanismos aí em jogo. Como você falou, de uma parte, você tem um presidente que diz que ele vai fazer tudo o que ele pode para liberalizar ainda mais os assassinatos, as execuções extrajudiciais, porque se trata disso. O Brasil não tem pena de morte oficialmente, mas essas execuções extrajudiciais é uma permissão que o Estado dá às polícias brasileiras para executar a pena de morte. Então, você tem um presidente que diz, eu vou fazer um pacote anticrime que vai liberalizar ainda mais. Graças a todas as forças militantes, eles não conseguiram aprovar essa cláusula no pacote anticrime do Moro, mas essa era a intenção. Um presidente que diz que vou dar arma para todo mundo e que tem o apoio de governadores como Witzel e como Dória, que dizem a mesma coisa. Não é por acaso que são esses os estados que mais estão sofrendo com violência policial, por exemplo. O massacre de Paraisópolis, o que aconteceu em Paraisópolis ano passado, é óbvio que a gente vai encontrar isso em estados onde os próprios governadores que controlam essas polícias militares são governadores próximos à ideologia do Bolsonaro ou que, ao menos, aproveitam essa ideologia do Bolsonaro.
tentar ganhar um espaço na cena política. Não é por acaso. Agora, entre os segmentos mais atingidos, a gente vê aqui e salta aos olhos o número de indígenas assassinados, né? De ter um aumento de 141%, né, entre esse período de 2016 e 2018. A gente sabe que 2019 é a mesma coisa e temos, inclusive, né, de novo, um discurso que legitima a agressão aos índios, inclusive a invasão mesmo de terras indígenas. Como é que você vê essa situação desse segmento específico? A questão dos povos indígenas no Brasil ela é ainda mais complexa porque, para além do racismo institucional do Estado brasileiro, que é histórico, mas que ganhou um peso muito maior nesses últimos anos, as populações indígenas estão ocupando territórios seus ancestrais que compõem um empecilho para o governo aumentar essa fronteira agrícola, aumentar a fronteira mineradora no Brasil. Então, quer dizer, a gente conjuga, de uma parte, o racismo estrutural brasileiro e que se exacerbou nesse último tempo, com essa posição que eles ocupam hoje de entrave ao que eles chamam de desenvolvimento e ao que eles chamam de modernidade. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que Bolsonaro diz que índio agora está virando gente, ele quer abrir a mineração nos territórios, quer abrir a exploração de madeira nos territórios, quer abrir o agrocomércio, o agrobusiness nos territórios. Então, é por isso que esses dados são maiores também com relação aos povos indígenas, porque eles têm dois ataques simultâneos e coligados. Agora, Glauber, para a gente concluir, eu queria que você desse aqui o serviço, né? Falasse a respeito do lançamento, que vai ser a partir das 9h30 da manhã, e também as pessoas que quiserem acessar o relatório, como fazem, dá a indicação do site, tudo aí, para todo mundo poder acessar esses dados. Então, o site está saindo hoje, às 9h30 no horário do Brasil, e como a gente falou, é um esforço de 17 organizações francesas que, em contato com os movimentos sociais no Brasil, decidiu fazer eco, né, dar eco a esses movimentos. Então, o site chama Le Brésil Résiste, Lebresil resiste.org. Nesse site você pode encontrar os vídeos dos testemunhos dos movimentos sociais, assim como o barômetro em PDF e os dados do barômetro no texto. Tá certo, Glauber. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a você. Conversamos aqui com o co-presidente da Associação Francesa Outros Brasis, Glauber Cesarino.